A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez compartilhando com vocês um versículo aqui da Palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho de São João, capítulo 8, e aqui o versículo de número 11, que diz assim a Palavra de Deus: Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Meus amados irmãos, nós vamos encontrar aqui Jesus depois que ele veio lá do Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele entrou no templo e começou a ensinar as pessoas ali. Multidões de pessoas estavam ali ouvindo Jesus. Mas de repente chegam os fariseus e os escribas, trouxeram uma mulher que tinha pegado em adultério. E eles trouxeram aquela mulher e jogaram aos pés de Jesus, dizendo que esta mulher foi pegada em ato de adultério e, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Estava certo que aquela mulher, segundo a lei de Moisés, deveria ser apedrejada, mas também o homem que estava com ela também deveria ser apedrejado da mesma forma. Tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados segundo a lei de Moisés. Mas aqueles homens trouxeram só aquela mulher. E cadê o homem que estava com ela? Por que eles não trouxeram também? Mas a intenção dos escribas e fariseus era humilhar Jesus diante daquela multidão que estava ali a escutar. O objetivo dos escribas e fariseus, que era aquele grupo de religiosos da época, que eram tradicionais, que eram rigorosos nas tradições, que guardavam a lei de Moisés, mas nesse momento eles estavam se corrompendo, porque eles queriam realmente era pegar Jesus de alguma coisa para que condenasse a Jesus e assim Jesus viesse a ser humilhado diante daquelas pessoas que estavam ali ouvir. E a intenção daquele homem não era justamente uma intenção boa, pois eles foram inimigos do ministério de Jesus, os escribas e fariseus. Eles tentaram de todas as formas acabar com o ministério de Jesus, e o que eles podiam fazer, eles faziam. Ele não media esforços, mas queriam destruir a Jesus Cristo, a sua reputação, humilhar Jesus, para que Jesus não fizesse e não exercesse a sua função, que era salvar as pessoas. E a Bíblia diz que aqueles homens trouxeram aquela mulher e jogou aos pés de Jesus. Ele disse: Olha, Jesus, nós encontramos essa mulher em ato de adultério e segundo a lei de Moisés nós devemos apedrejar ela. E tu, o que tu dizes? E Jesus começou a escrever no chão, diz a palavra de Deus. Não sabemos que Jesus estava escrevendo ali, mas aquele homem querendo destruir a Jesus, Jesus fez uma pergunta muito interessante e que realmente acabou com toda a intenção daqueles homens, daqueles religiosos. E Jesus disse assim: Olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E a Bíblia diz que segundo aquele homem, segundo a sua consciência, ele sabia que todos eram pecadores, que todos cometemos erros e todos cometemos falhas. E a Bíblia diz que ninguém se atreveu a atirar a pedra naquela mulher, porque todos reconheciam que eram pecadores e que precisavam sim, de viver uma vida de bem e uma vida de santidade, e isso eles não tinham, inclusive os escribas e fariseus. Mas aqueles homens, a Bíblia diz que eles saíram um por um, sem apedrejar aquela mulher, porque através dessas perguntas que Jesus diz que aquele que não tiver pecado entre vós, seja o primeiro a tirar a pedra. Aqueles homens começaram a ter uma consciência, a olhar para dentro de si e ver que era o pecador e que não era somente aquela mulher. E Jesus disse: Olha, aqueles homens não te condenaram. E ela disse: Não, eu também não te condeno. Aí vem o mais forte, que é esse versículo 11. Jesus disse para aquela mulher: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A mensagem, meus amados irmãos e amigos, ficou gravado na palavra de Deus, que Jesus disse: Olha, vá e não peques mais. Nós podemos cometer alguns erros, porque faz parte das nossas vidas, em falhas e erros, mas uma coisa nós não podemos continuar no mesmo erro. Nós não podemos estar cometendo os mesmos erros constantemente. Nós podemos errar sim, agora estar cometendo os mesmos erros nós não podemos. E Jesus disse: olha, vai e não peques mais. Você vá para casa, mas não
volte a praticar aquilo que você praticava. E essa mensagem fica para nós, meus amados irmãos, nos dias de hoje. Que nós possamos errar porque faz parte das nossas vidas. Agora, nós não podemos continuar no mesmo erro. Que Deus abençoe, que esta palavra continue falando forte aos nossos corações. Amém.